E aí, gente, tudo bem? Seu vendedor de livros voltou aqui pro canal. Dessa vez vai ser o segundo vídeo dessa série em relação à Prime Day desse ano de 2026. Eu quero fazer uma cobertura bem boa esse ano. Eu tô planejando fazer tipo 3 vídeos. Eu fiz um vídeo do esquenta da Prime Day. Eu estou fazendo um vídeo hoje que é quinta-feira. Se tudo der certo, ele vai sair na quinta-feira mesmo. Gostaria de fazer talvez mais um vídeo em relação a essa semana e muito provavelmente um vídeo no dia 7/7. O que acontece? 7/7 vai ser o grande dia de promoções da Shopee e do Mercado Livre e eu acredito que a Amazon deve ter também um bom número de promoções grandes nesse dia. Vamos ver como é que vai ser. Isso nunca aconteceu de juntar essas 3 empresas fazendo uma promoção tão grande no mesmo dia, mas esse ano tá batendo as datas e provavelmente é de uma forma proposital. A gente vai descobrir provavelmente se eles vão realmente ter essas promoções tão boas ou não, mas independente disso, fiquem ligados aqui no canal. Muito provavelmente eu devo trazer um vídeo nesse dia falando sobre algumas promoções, se tiver alguma coisa de interessante. Muito obrigado a todos vocês que chegaram no canal nesse último vídeo. Se vocês começaram a acompanhar o canal agora recentemente, também não esqueçam de olhar os vídeos das últimas semanas. Acho que tem saído alguns vídeos legais. E na próxima semana, depois da Prime Day, deve sair um vídeo sobre a tag dos 50% em relação a tudo que eu li até o momento, como é que estão sendo minhas leituras e tudo mais. Antes da gente avançar no vídeo para as promoções, eu só gostaria de relembrar algumas coisas e anunciar algumas coisas em relação ao canal. O que acontece? Em primeiro lugar, se vocês não são inscritos, por favor, se inscrevam aqui no canal, deixem sua curtida. Se forem comprar qualquer coisa na Amazon, não esqueçam de usar meu link que tá aqui embaixo, e é qualquer coisa mesmo, comida de gato, palmilha, sei lá, uma lâmpada, qualquer coisa assim. Não esqueçam de usar o link que tá aqui embaixo. Comprando qualquer coisa eu recebo uma pequena comissão e isso me ajuda muito aqui no meu trabalho no YouTube. E agora, na verdade já tem algumas boas semanas, mas eu não divulguei. Eu também tenho o link de associado da Shopee e do Mercado Livre. Eu vou deixar aqui embaixo. Então se vocês forem fazer qualquer compra nesses sites, não esqueçam de usar meu link que tá aqui. Eu vou provavelmente deixar um link específico tanto da Shopee quanto do Mercado Livre, mas entrando por ele vocês podem pesquisar o que vocês quiserem e eu recebo uma comissão sobre isso. E só para explicar rapidinho para vocês como é que funciona essa parte de afiliados, eu não tenho acesso a nada de vocês. Não tenho acesso a endereço, nome, quem comprou, aonde comprou. Muitas vezes nem os produtos aparecem, só aparece o número de produtos e algum valor relacionado, mas eu não tenho acesso a nada, então assim, não precisam ficar com medo, eu não vou ter acesso a nenhum dado de vocês, nem nenhuma outra pessoa que está divulgando esses links, porque esse tipo de coisa não aparece pra gente, não é um dado divulgado, tá? Então podem ficar bem tranquilos. E eu criei um grupo de promoções no WhatsApp, eu tive antigamente um grupo de promoções no Telegram que durou algum tempo, mas assim, nunca deu muito certo, eu nunca coloquei realmente muitas coisas lá. No momento, o grupo do WhatsApp não vai ter muita coisa, mas meu objetivo é que numa próxima promoção da Amazon eu consiga divulgar bastante por lá. Então se vocês têm interesse em acompanhar esse grupo, vou deixar o link aqui embaixo, e daí vocês vão ser redirecionados pro link do WhatsApp, e daí vocês podem acompanhar por lá. Muito provavelmente eu vou conseguir divulgar melhor nas próximas promoções, e assim a gente consegue ter uma comunicação um pouco mais facilitada. E só para relembrar, muito provavelmente a gente deve ter promoções grandes no dia 7 de julho, acredito que devem ser as promoções principais que a gente vai ter esse ano. No entanto, todos os dias têm tido, assim, promoções interessantes, eu acho. Muito provavelmente, procurando bem, vocês vão acabar encontrando algum produto que interesse e que esteja com preço interessante, mas nem tudo tá com preço maravilhoso. Até por isso que eu acho interessante é vocês deixarem meio que salvo alguns produtos que vocês têm interesse e ficar de olho se o preço baixa, se aparece algum cupom, coisas assim. O vídeo de hoje é em relação a indicações mesmo. Eu acho que só tem 2 livros aqui no meio desses todos que eu nunca li, o restante eu já li todos, então eu vou fazer algumas indicações. Tem parte de biografias, livros de ficção científica, livros de fantasia, temos alguns livros infantis, então fiz uma seleção bem legalzinha aqui, eu espero que vocês gostem, e relembrando, se forem comprar qualquer coisa, usem meu link que está aqui embaixo. O primeiro livro eu coloquei o Minha História, da Michelle Obama. Eu li esse livro, sei lá, uns 5 anos atrás ou algo assim, acho que foi bem perto do lançamento. No preço cheio ele sai por R$100 e tá saindo por R$42,89, e não é uma promoção exclusiva para membros Prime, então se você não tem Amazon Prime, você vai conseguir comprar ele por esse preço, porque a gente tem algumas promoções que são exclusivas para quem tem o Amazon Prime. Nesse caso não é uma promoção exclusiva, é um livro interessante, é legal a forma como é contada, e nesse livro a gente vai acompanhar um pouco dos bastidores da presidência americana, sobre os 2 mandatos do Obama. Eu gostei, tive uma boa experiência lendo esse livro, e foi interessante ver como é que a Michelle Obama e o Obama acabaram se conhecendo e como é que foi o andamento da vida deles no início, antes deles se tornarem figuras públicas tão conhecidas, né, e tão midiáticas. O segundo livro que eu coloquei aqui, esse eu não li, mas é a biografia do Barack Obama. Esse livro eu tenho aqui em casa, tá com preço legal, ele tá por R$53,56 e o preço cheio dele é R$115. Tem interesse em ler esse aqui, mas ainda não li, e depois que eu comprei eu descobri que é uma biografia dividida em 2 partes. Ele ainda não publicou a segunda parte, mas a primeira parte acho que já tem uns 4 ou 5 anos que foi publicada. E eu demorei para comprar porque fui acompanhando o preço durante um bom tempo, até conseguir encontrar ele num preço interessante. A terceira biografia que eu coloquei aqui é uma biografia assim, não sei se recomendo tanto, mas foi divertido de ler. O que aconteceu foi que minha tia me deu um dinheirinho de Natal uns bons anos atrás, que foi quando esse livro foi publicado, que é a biografia do Príncipe Harry, que é O Que Sobra, publicado aqui no país pela Companhia das
das Letras, eu acredito. Não, pela Objetiva. Ele tá saindo por R$46 e no preço cheio ele é R$100. Foi interessante de ler, mas eu acho que o Príncipe Harry faz muito de coitado e tem um pedaço específico que eu lembro que ele basicamente fica falando que ele sofre muito porque ele tem que comprar o sofá dele na internet, num site chamado sofá.com, com o cartão de crédito da esposa dele. Eu fiquei, ai, pobre coitado, como sofre, né? Então, assim, ele coloca umas coisas desse tipo que você acaba ficando com pouquíssima empatia por ele, porque são problemas muito pequenos. Dá a nítida impressão que eles moram em outro planeta e que, assim, os problemas deles são tão pequenos que eles vão reclamar sobre ter que comprar um sofá na internet. Eu depois coloquei Mistborn, eu vou colocar tanto o box quanto o primeiro livro. Eu li só o primeiro livro e gostei muito. Tenho que reler para poder continuar a série. Eu ainda vou deixar o livro aqui como promoção, mas eu acho que o estoque da Amazon acabou. Então talvez a promoção tenha deixado de existir. Mas ele estava saindo por tipo R$64, R$63, alguma coisa assim. Gostei muito do livro quando li. Acho que vale muito a pena. É uma fantasia grande, são 3 livros, mas eles se encerram ali. Por mais que você possa continuar as demais séries do Brandon Sanderson, você não é obrigado a continuar a série para poder ter um final, mas ele depois tem uma série que expande, que é a segunda era do Mistborn, mas assim, não vai acompanhar os mesmos personagens nem nada do tipo, porque são muitos anos depois. Eu também coloquei O Caminho dos Reis, esse eu não li, mas ele tá com um preço interessante, ele tá saindo por R$98, é bastante caro, no entanto é um livro que custa 200, ele tem 1.240 páginas, é um livro imenso, ele foi publicado aqui no país já tem uns anos, em 2022, mas os livros do Brandon Sanderson são sempre caros e acho que por R$100 tá num preço assim interessante, não é barato, mas acho que fica interessante. E depois agora recomendando um outro livro dele que eu não acho que tá com um preço tão excelente, mas que acho que tá com um preço legal, é uma outra fantasia, mas esse aqui no caso é uma fantasia única, não é tão comprido, ele tem 440 páginas, que é Tress, a Garota do Mar Esmeralda. Ele tá saindo por R$95 e ele custa R$175. Não é o preço mais barato de todos os tempos, no entanto eu acho que é um livro muito legal, ele tem um ritmo interessante, tem bastantes piadas, é um livro divertido, é um livro de aventura, de fantasia, que vai acompanhar um grupo de marinheiros. Eu gostei da forma como o livro é desenvolvido, não gosto tanto da personagem principal ser tão jovem, acho que ela tem 15 ou 16 anos, acho que ela tem 16, mas eu gostei muito do livro, me diverti bastante e acho que vale muito a pena, e também ele é uma edição muito bonita. Continuando aqui, eu vou colocar um livro do Murakami, que é o único livro dele que eu já li, que é Do Que Eu Falo Quando Falo de Corrida. Ele é um livro bem pequeno, ele tem 150 páginas, está custando R$47, o preço cheio dele é 80. Mas esse livro não baixa de preço assim nunca. Um bom tempo atrás, quando eu comprei ele, foi a única vez na vida que eu vi ele um pouco mais barato, que ele estava abaixo de 45, mas até então nunca tinha visto. Eu sempre estou acompanhando o preço desse livro para poder divulgar para vocês, mas ele é muito difícil de ficar mais barato. É um livro muito interessante, é um livro de não ficção, são basicamente registros do autor falando sobre corrida, sobre envelhecer no esporte, sobre como o esporte auxilia a vida dele. Eu acho que por mais que a pessoa não tenha interesse em corrida, eu acho que é um livro que se aplica a qualquer esporte e como o envelhecimento acaba trazendo modificações na forma como você encara certas coisas. Uma época da sua vida você adora, sei lá, ler e depois de algum tempo você já não gosta tanto assim de ler, mas você continua se esforçando nesse hábito. Eu acho que é um livro que fala muito sobre isso, como os hábitos vão mudando conforme os anos vão passando e como você se esforçar para gostar deles acaba sendo uma coisa que acontece. Então é um livro que eu acho que fala muito sobre isso, sobre o esforço para que você possa continuar fazendo coisas que você fazia quando era mais jovem e que muitas vezes essa vontade de continuar fazendo aquilo ali acaba indo embora. É um livro muito, muito bom, gostei muito, já li, já reli e sinceramente gostaria de fazer uma terceira leitura porque gostei bastante desse livro e acho que é um livro muito legal. Continuando aqui, eu coloquei 2 edições de Orgulho e Preconceito, porque as duas estão na promoção. Uma delas é a que eu tenho aqui em casa e a outra eu já presenteei. A primeira é Orgulho e Preconceito da Penguin, tá saindo por R$47, o preço cheio dele é R$83. É uma edição que tem pós-fácio e prefácio, acho que tem alguns comentários também. Tem 576 páginas. E a segunda edição que eu coloquei aqui, que essa aqui eu já presenteei, acho que é minha avó com esse livro, é o Orgulho e Preconceito na edição da José Olímpio. Está saindo por R$38. É uma edição muito bonita e eu acho que é uma edição muito boa, muito provavelmente. Ele tem, nessa edição, 420 páginas e no preço cheio ele sai por R$65. Então no preço cheio ele é um pouco mais barato do que a edição da Penguin, mas na promoção está mais barato também. Então acho que está valendo a pena.
E depois disso eu coloquei 2 livros da Joan Didion, são 2 livros de não ficção, os 2 estão basicamente o mesmo preço e eu gostei dos 2. Se eu tivesse que recomendar um específico, acho que seria o Ano do Pensamento Mágico, porque foi meu primeiro contato com ela, e como os 2 livros vão tratar meio que do mesmo assunto, por mais que não na mesma época, um é sobre o luto em relação à perda do marido e o outro quando a filha dela falece, eu acho que os 2 acabaram se misturando um pouco na minha cabeça e eu lembro um pouco mais do Ano do Pensamento Mágico. Ele está saindo por R$ 35,53, tá um preço muito bom, e ele é publicado aqui no país pela HarperCollins, e depois disso eu coloquei o Noites Azuis, que é o outro livro dela, que também está com preço excelente. Está saindo por R$ 35,53 na capa que tem o mesmo padrão, porque eu tenho os 2 livros, só que em edições diferentes, porque a capa do Noites Azuis que eu acabei comprando era um pouco mais barata e dela não segue o mesmo padrão do Ano do Pensamento Mágico. Os 2 livros são muito bons, eu recomendo bastante, eu gostei muito do texto da autora, e inclusive tem um outro livro dela na estante aqui para ler, que é o Álbum Branco, mas esse eu ainda não li. Depois eu coloquei 2 livros do Anthony Doerr, os 2 eu já li, são livros grandes, são livros que vai mesclar um bocado, principalmente esse primeiro, que é Toda a Luz que Não Podemos Ver. A gente vai ver uma grande mistura de um panorama histórico, que é a Segunda Guerra Mundial, com bastante ficção, digamos assim. Ele vai criar nessa história um objeto em específico, que todos os personagens vão ter suas histórias rondando esse objeto. É muito interessante, a gente vai acompanhar esse soldado alemão, uma menina francesa que é cega e que só tem o pai como familiar, e tudo que vai acontecendo no desenrolar da guerra. Gostei bastante e eu nunca vi esse livro tão barato. Ele está custando R$ 35,00, o preço cheio dele é 80, acho que está um preço excelente. Quando eu comprei por 45 e eu acho que eu fiquei acompanhando o preço desse livro assim, tipo um ano. Gostei muito, muito mesmo do livro, acho que é uma leitura muito tranquila. E os 2 livros dele que eu já li, por mais que sejam compridos, eles são muito tranquilos de ler porque os capítulos são muito pequenos e muito dinâmicos, assim, capítulo de 2, 3, 4 páginas no máximo, e ele vai alternando os pontos de vista dos personagens. Então a gente vai acompanhando a menina, depois o menino, depois tem um homem que é tipo um oficial alemão, que a gente também vai acompanhando um pouco o ponto de vista dele, e todos esses personagens meio que estão andando para o mesmo lugar, gostei bastante. E o outro livro dele que eu coloquei aqui é o Cidade nas Nuvens, esse eu gostei bastante, é um pouco maior, mas nesse livro a gente vai ter um objeto diferente, que é uma história que está permeando todas as 3 histórias, é uma história no presente, uma no passado e uma no futuro, que todas elas vão ter esse conto em comum que vai acompanhar elas, é bastante interessante, gostei da forma como a história é desenvolvida, ele está saindo por R$ 52,00, acho que está um preço legal, obviamente que Toda a Luz que Não Podemos Ver está num preço excelente, de verdade, comprem esse livro que eu acho que vale muito a pena, mas o Cidade nas Nuvens eu acho que também vale a pena, tá com preço interessante e o preço cheio dele é R$ 90,00, acho que no geral ele acaba ficando por uns R$ 65 a R$ 70,00, então por 52 tá um preço que eu acho que tá legalzinho. Depois disso, eu vou colocar o Hobbit, que não é nenhuma novidade, eu gosto bastante do Hobbit, gosto das adaptações e principalmente do livro, acho que é um livro muito tranquilo de fantasia para você que não tem muito contato com fantasia ou gostaria de presentear algum jovem, uma criança, assim, uma criança com uns 10 anos, alguma coisa assim, com um livro legal de fantasia que não é muito comprido e que é bastante divertido, acho que o Hobbit vale a pena. Tá saindo por R$ 44,00, não é o melhor preço de todos os tempos, mas é uma edição muito bonita. A edição que eu tenho não é essa, é uma edição muito mais antiga, mas essa edição que é publicada hoje em dia pela HarperCollins é uma edição muito bonita, que vem com mapa, se eu não me engano, também acho que vem um brinde, e o preço cheio dele é R$ 75,00. Ele tem nessa edição 336 páginas. A edição que eu li, eu acho que tem 296 páginas, e eu lembro muito desse livro, eu li quando era adolescente, eu acho que eu já reli ele e gosto bastante. Continuando, eu coloquei de novo Devoradores de Estrelas, não vou fazer grandes comentários, mas eu gosto muito, um excelente livro de ficção científica, e tá saindo por um preço muito bom, por isso que estou trazendo de novo nesse vídeo o Devoradores de Estrelas, porque tá saindo por R$ 52,50, o preço cheio dele é R$ 100, esse livro nunca tá abaixo dos 65, 66 reais, e por menos de 53 reais acho que vale muito a pena. Depois disso eu coloquei Amanhecer na Colheita, eu já li esse livro, gostei muito, vai lançar o filme esse ano, para você que gostaria de ler esse livro antes do filme lançar, que acho que vai lançar em novembro, acho que tá valendo muito a pena. A edição de capa comum tá saindo por R$ 51,00, eu acho que assim, tá um preço ok. A edição que eu coloquei aqui não tá baratíssima, no entanto, eu gostei muito dela, acho que tá muito bonita, não é a edição que eu tenho, mas gostaria de ter. É a edição de capa dura, tem uma pintura na lateral dele que é muito bonita. Ele tá saindo por R$ 68,92, acho que é um livro, uma edição que vale muito a pena se você tem algum familiar, um amigo, ou se você quer se presentear para alguém que é muito fã de Jogos Vorazes, porque acho que essa edição tá muito bonita e muito caprichada. Tá saindo então por menos de R$ 69,00 e o preço cheio dele é 120. Se vocês conseguirem inclusive adicionar um cupom nesse aqui, acho que pode sair por um preço muito interessante. Depois eu coloquei o box do Harry Potter, acho que tá um preço excelente, eles têm vários boxes do Harry Potter, mas esse aqui no caso é o box da Pottermore, que acho que foi publicado há uns 2 anos nessa edição.
ele está saindo por R$ 316 reais. São 7 livros, né, vamos lembrar. Então, cada livro vai estar saindo por R$ 45 reais. É uma edição bem bonita, eu gostei bastante dessa edição, para ser sincero. No preço cheio sai por 600, então tá quase com 50% de desconto. E no caso, essa oferta acho que é exclusivo para quem tem o Amazon Prime. Então, se você não tem, acho que vale a pena assinar, mesmo que seja só pelo tempo livre lá de um mês, e depois você cancela, e assim você consegue aproveitar algumas dessas promoções. E por último, mas não menos importante, eu coloquei um livro infantil. Minha irmã tinha esse livro, eu lembro da minha mãe ler pra gente quando a gente era pequeno, que é Chapeuzinho Amarelo. É um livro bem divertido, ele é pequenininho, ele tem 36 páginas, tá custando R$ 34 reais e no preço cheio sai por 60, então tá quase por metade do preço. Uma edição bem bonitinha, é um livro para crianças bem pequenas, muito provavelmente dos seus 5 ou 6 anos, mas bem divertido, então se você tem algum filho pequeno, ou algum sobrinho, ou alguma criança na sua família que você gostaria de presentear, acho que esse livro é um livro bem legal para crianças pequenas, e é um livro que eu lembro até hoje dele, lembro da história, é bastante divertida. Essas são as promoções que eu acabei separando, então, de livros que eu já li para essa promoção, espero que vocês gostem. Por favor, deixem aqui nos comentários quais têm sido as percepções de vocês em relação à promoção, se vocês acabaram comprando alguma coisa. Se forem comprar qualquer coisa, não esqueçam de usar meu link aqui. Também se inscrevam aqui no canal, felizmente até o momento o YouTube não cobra para as pessoas poderem se inscrever, não esqueçam de se inscrever aqui. Se vocês tiverem algum amigo que gosta de ler, que vocês gostariam de compartilhar o canal, também não esqueçam de indicar o canal, que isso ajuda bastante, e até o vídeo da semana que vem.